Vamos reagir agora ao vídeo do Pedro Loss, que é o Por que pessoas burras se acham inteligentes. Eu acho que é legal a gente discutir isso, porque a gente tava falando sobre isso outro dia aqui no canal, sobre o quanto a gente acaba dando muita voz pra gente que só se acha muito inteligente e tem um jeito de falar meio convincente, e às vezes a gente tem muito uma síndrome do impostor, de achar que a gente não é bom o suficiente, ou de que nunca é o suficiente, e às vezes a gente vê, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que eu via o meu chefe, que eu falava assim, nossa, mano, mas assim, essa pessoa não sabe muito bem o que tá fazendo. Então eu acho que esse vídeo explica um pouquinho desse fenômeno de pessoas burras se achando inteligentes, e até mesmo o contrário, né? De pessoas que são muito inteligentes, mas que acabam se sentindo meio burras ou se sentindo meio impostoras e sentindo que não são boas o suficiente, sabe? Eu acho que é um fenômeno muito legal. Eu já conheci a curva pela própria capa do vídeo, que eu vou colocar na capa desse vídeo que eu tô reagindo também. É, é uma curva que eu já conheço, de conhecimento. A gente desenhou essa curva aqui em algumas lives anteriores, e aí foi muito um time muito rápido, porque é muito coincidente, né? Porque eu falei sobre isso, eu vi que o Pedro lançou o vídeo, eu falei, cara, eu vou levar lá pra gente conversar, pra gente discutir um pouquinho sobre isso. No dia 6 de janeiro de 1995, dois ladrões invadiram um banco em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O assalto aconteceu em plena luz do dia, mas os criminosos não usaram máscaras nem qualquer tipo de disfarce. Ao invés disso, para não serem identificados pelas câmeras de segurança, eles apostaram numa técnica bem inusitada. Os dois bandidos... Como é que eu vou dizer isso agora? Eles esfregaram limonada no rosto. É isso. É literalmente isso. Eles passaram Então, eu conheci essa história. suco de limão na própria cara, acreditando que isso tornaria impossível a identificação da imagem deles no circuito interno do banco. Isso porque antigamente o limão era utilizado como uma espécie de tinta invisível em cartas escritas à mão. E aí um dos assaltantes teve essa ideia brilhante. Ele fez um teste usando uma câmera Polaroid e de fato ele não conseguiu se ver. Mas isso provavelmente aconteceu porque a câmera estava com defeito ou porque ele apontou a lente na direção errada. Acontece que os assaltantes eram tão autoconfiantes na própria inteligência que eles sequer desconfiavam que aquela ideia genial podia dar errado. Mas obviamente, deu errado. Eles foram presos pouco tempo depois. Mas a estupidez deles não foi em vão. No fim das contas, o caso serviu para chamar a atenção do professor de Psicologia Social da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, David Dunning. É assim, se pensar, eles acabaram ficando famosos por isso. Da melhor maneira, não, ficaram famosos por serem burros. Mas tem tanta gente burra que a gente faz famosa hoje, né? Tem gente que aí que fica vendendo coach, fica vendendo você subir pra uma montanha e não conseguir voltar. Então, assim, a gente não pode julgar muito, né? Tem gente que acredita em cada coisa, né? É que assim, é que tudo que é esse negócio de criar ideias na cabeça da pessoa, você pega algo que realmente é verdade, só que você adapta isso pra uma verdade de uma forma que não faça sentido, mas que entre na cabeça das pessoas. Porque assim, o limão, ele é usado na tinta invisível. E aí essa pessoa pegou essa propriedade e falou, se colocar no meu rosto, não vou conseguir ver com a câmera. Então assim, a base que ele partiu é uma base verdadeira, não é uma mentira. Só que ele adaptou isso de uma forma que é extremamente burra hoje, olhando assim. Mas pra ele não era burro. E aí quando a gente olha isso, tem vários fenômenos da nossa sociedade hoje, que eu não vou entrar muito nisso pra não ser cancelado, mas que partem da mesma coisa. Partem de uma base verdadeira, só que as pessoas distorcem as coisas da forma que elas acham melhor pra que aquilo vire verdade pra elas. Terra plana. Então, assim, eles partem de alguns princípios que, na verdade, podem ali ter uma base de verdade e distorcem isso pra poder fazer sentido na cabeça deles e pra eles justificarem as ideias deles. E o pior é que antes, quando, por exemplo, uma pessoa chegava num grupo e falava, eu vou passar limão na minha cara pra poder ninguém me ver. As próprias pessoas, tipo, chegavam pra ele e falavam, pô, mano, tu tá maluco, né? Isso não funciona. O pior é que hoje em dia, ele ia achar pessoas que acreditam na mesma coisa, ia virar um grande grupo e eles iam criar uma comunidade que iam acreditar que isso é verdade. E que nada que outra pessoa dissesse iria contrapor os pontos dele, porque eles iam achar que as pessoas odeiam eles, que estão fazendo aquilo porque querem acabar com a ideia deles, que a mídia mente, que não sei o quê. Igual um monte de teoria que a gente vê
sendo propagada por aí na forma de, sei lá, sabe? Ah, não, isso aqui com certeza é, e não sei o quê. E existe um fenômeno na nossa cabeça também, nesse ponto, é que existe uma coisa chamada viés de confirmação. Todas as vezes que a gente tem uma ideia sobre algo, a gente sempre busca pontos para confirmar aquela ideia. E a gente sempre ignora ou até distorce os outros pontos que refutem essa ideia. Isso é normal. Isso é uma coisa nossa como ser humano de tentar justificar coisas que a gente acredita. E por isso a gente precisa ter muito cuidado e ouvir pessoas que têm ideias contrárias. O que é muito perigoso na sociedade atual, porque atualmente as redes sociais são feitas para só te mostrar aquilo que você acredita, para confirmar os seus vieses e fazer você cada vez mais se colocar dentro de uma bolha mais difícil de ser estourada, sabe? Mais difícil de que outras pessoas entrem e falem as suas ideias. Então isso é muito perigoso. Então, assim, uma coisa que se eu puder sugerir para vocês, muito cuidado, tenha acesso a mais informações, procurem fontes diferentes do que você acredita. Ah, Lucas, mas eu acredito em coisas que eu acho muito certa. Independente do que você acredita, de qual lado você esteja, do que você acha certo ou errado, procure também outros pontos que neguem o que você está dizendo. Isso é a ciência. A ciência é isso. É você ter o seu ponto de vista, procurar coisas que negam o seu ponto de vista. Enquanto isso não for negado, você continua acreditando nele. E a ciência, ela aceita que essa mudança pode acontecer. Ela aceita que uma coisa pode cair se uma coisa nova chegar provando, e aí uma coisa importante, provas, provando que essa coisa atual não funciona mais. Então, tenham esse pensamento e vão além do que as pessoas falam. Vão além do que eu falo, vão além do que qualquer influenciador fale. Procurem coisas que refutem esses pontos para vocês realmente formarem a opinião de vocês. Sigam pessoas diferentes de vocês, sabe? Se informem em jornais que não são os jornais que vocês costumam ler. Até porque, mesmo que a gente não concorde com a ideia, a gente não mude a nossa ideia principal, isso ajuda a gente a entender pessoas que estão do outro lado, pessoas que estão pensando diferente da gente. E isso é tão importante num mundo cada vez mais polarizado que a gente vive, porque hoje no mundo é ou isso ou aquilo, mas várias coisas estão aqui no meio do caminho, sabe? E a gente precisa conseguir despolarizar as ideias, senão a gente vai virar, tipo, dois grandes times rivais, e não é pra isso que é pra ser a humanidade, sabe? Então isso é muito importante. Ao ler uma notícia sobre esse assalto, Dunning percebeu que os bandidos eram não apenas estúpidos pra roubar um banco daquela forma, mas também estúpidos o suficiente pra não se darem conta da própria estupidez. Ou seja... Mas, geralmente, as pessoas estúpidas, elas não se dão conta do qual elas são estúpidas. E pra elas tá ótimo. Porque, gente, às vezes eu realmente queria ser uma pessoa muito burra. Talvez eu seja. Não acho que eu seja. Mas é que às vezes eu vejo uns comentários no Twitter e você fala, gente, essa pessoa tem um cérebro tão lisinho. Não deve ter nada ali dentro. Deve caber, sei lá, tipo, 3 kg de frango dentro do cérebro dessa pessoa porque ela não consegue raciocinar minimamente... Por que ela tá postando aquilo, sabe? Então, assim, e aí pra ela é ótimo. Pra ela não é ruim. O ruim é pras pessoas que estão em volta. Pra aquela pessoa, a vida dela tá maravilhosa, porque tudo que ela fala, ela acha que tá certo. Ela acha que as pessoas só odeiam ela, que ela é o centro do mundo. O ruim é pra quem ela coloca um comentário desse, pra quem convive com essa pessoa. E aí, tipo assim, é meio que bom, né? Às vezes ser idiota é uma grande vantagem na vida. Às vezes a ignorância também é ótimo, que às vezes você não fica sabendo das coisas também, porque às vezes saber das coisas te deixa pior ainda. Então é complicado, né? Ele teve um estalo e se deu conta de que quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive sobre o fato de ser ignorante. E a partir desse insight, o professor Dunning convidou seu aluno Justin Kruger para fazer uma pesquisa em conjunto. A ideia era entender até que ponto a falta de inteligência de uma pessoa impede que ela descubra, para não falar de outro jeito, que ela é burra. E o estudo publicado em 1999 chegou à seguinte conclusão: quando pessoas são incompetentes nas estratégias que elas adotam para alcançar o sucesso, elas sofrem de um fardo duplo. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. E em homenagem aos dois pesquisadores, esse fenômeno ganhou o nome de efeito Dunning-Kruger, que vocês provavelmente já ouviram falar.
E, em resumo, a ideia desse efeito é que a estupidez acaba cegando as pessoas estúpidas a ponto de elas acreditarem que são inteligentes. Curiosamente, mais de um século antes desse efeito ser descrito, o biólogo Charles Darwin... Mas o pior é que essas pessoas, vai ter gente, ainda mais agora na internet, achando elas muito inteligentes. Porque elas falam com tanta convicção, elas passam tanta certeza na burrice delas, que as pessoas olham e falam, gente, uma pessoa que tá falando com tanta convicção assim, ela não pode estar errada. Ela sabe do que ela tá falando. E isso que eu acho muito bizarro. Porque às vezes a gente acredita na pessoa muito mais pela entonação que ela fala, pela forma que ela fala e até pela oratória dela, do que realmente sobre o ponto, sobre o argumento que ela tá falando. Isso eu acho muito bizarro, chat. Eu acho muito bizarro. E é uma coisa que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, principalmente com rede social, porque rede social a gente tá dando muito palco pra maluco. Então, assim, muito cuidado, porque é dando palco pra maluco, é dando palco pra gente doida falar, pra gente que não sabe o que fazer falar, que a gente elege pessoas que não estão preparadas pra poder ocupar esses cargos, sabe? Já havia até escrito uma frase que traduz bem essa ideia. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Nossa, essa frase é real, muito boa. Inclusive, eu tenho um caderninho de frases que eu sempre anoto frases que eu gosto. Depois eu vou anotar essa. Olha que bonitinho, meu caderninho de frases. Porque às vezes, de ideias, né? É que eu li aquele livro Roube como um Artista, que ele fala pra isso, tipo... tem um caderno e anote frases, anote coisas que você acha interessante. E eu tenho esse caderninho, ando com ele pra cima e pra baixo. E essa vai ser uma frase que eu vou anotar. Que é... Nossa, eu achei muito boa, realmente, essa frase. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Porque é isso, né? Porque quando você sabe de uma coisa, você sabe o que você não sabe. Sabe aquele ditado, só sei que nada sei? Porque quando você... Pra você saber que não sabe de algo, você tem que minimamente saber daquele algo. Então vamos supor, eu quero falar sobre natação. Eu sei que eu não sei, por exemplo, várias regras da natação olímpica. Mas eu sei que eu posso falar um pouquinho de natação, porque eu sei que pra explicar o que é o esporte, que não sei o quê. Se eu não soubesse nada de natação, então eu não saberia nem que eu não sei sobre as regras olímpicas. Basicamente, não lembro quem falou, o que eles chamam de horizonte de conhecimento. Se eu não me engano é isso mesmo, talvez possa estar falando uma besteira, mas que isso aqui, ó, o que a gente sabe sobre uma coisa geralmente é nada ou um pequeno pontinho. Quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente aumenta o tanto que a gente conhece. Por que a gente aumenta? Porque a gente vai descobrindo coisas. Só que aqui nessa borda estão várias coisas que a gente não conhece. E à medida que a gente vai descobrindo mais coisas, ó, isso aqui é uma coisa que eu não conheço, isso aqui é outra coisa que eu não conheço, isso aqui é outra coisa que eu não conheço. E à medida que a gente vai descobrindo mais coisas, a gente vai expandindo esse horizonte de conhecimento. Só que quando a gente expande, se aqui nesses pontinhos aqui da borda já tinham coisas que eu não sabia, nesses outros pontinhos da borda surgem mais coisas que eu não sei. Porque a gente nunca vai ter um conhecimento completo de alguma coisa. Então, quanto mais você sabe de algo, mais você sabe que não sabe sobre aquela coisa. Então, ó, quando eu sei isso aqui, o que eu não sei é só esse caminho em volta. Quando eu aumento o meu conhecimento, o que eu não sei é tudo isso aqui em volta. Então, aquela frase, só sei que nada sei, também tem muito a ver com isso. Porque quando você sabe muito, você meio que entende que você não sabe nada. Porque você ainda sabe que agora você tem muito a aprender. A pessoa que tem uma ervilha como o conhecimento dela, ela acha que sabe tudo. Porque essa fronteira de conhecimento aqui, o que ela acha que não sabe é tão pequena que ela se sente segura de achar que sabe tudo sobre aquilo. Por exemplo, aquele coach aquele coach que eu não vou falar o nome, mas que vocês sabem quem eu tô falando, que o nome dele é o mesmo nome de um dos Beckardigans. Falando que aprendeu a nadar em um dia e depois já tava dando aula. Se você não sabe nada sobre aquilo, você acha que com um dia você aprendeu tudo. E você fica ali na sua ignorância e você tá feliz com isso, ele tá ganhando dinheiro com isso, sabe? Então, é bizarro isso, sabe? É muito bizarro porque, cara, tem gente lucrando muito com
a ignorância e tem muita gente batendo palco pra maluco, sabe? Vocês aí no chat falem quem é, porque eu não vou falar aqui não, porque eu morro de medo de um processo e não tô com dinheiro pra pagar processo. Então quem souber, joga aí no chat, porque o chat não vai ficar no coisa. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. E é bem por aí mesmo. Existe inclusive um gráfico que ajuda a gente a entender como que esse efeito afeta a nossa aprendizagem. Só antes de mostrar o gráfico, se você for mesmo uma pessoa inteligente, você está sempre em busca de novos conhecimentos. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que inclusive eu recentemente fiz um curso para melhorar as respostas que o ChatGPT me dá e eu recomendo demais. Na Alura você pode aprender muitas coisas. Tem cursos para quem quer aprender a programar, editar vídeos e até marketing. E você tem 15% de desconto na sua assinatura se você clicar no link que está aqui na descrição ou usar o cupom Ciência Todo Dia na hora do checkout. E agora, de volta ao vídeo. Agora sim. Nossa, é que o Pedro é muito bom, mano. Eu sou muito fã dele. E ele fazendo publi é muito bom, mano. Eu quero que vocês olhem esse gráfico que explica como funciona o efeito Dunning-Kruger. O eixo horizontal representa o quanto a gente realmente sabe sobre um determinado assunto. Não sei se vocês lembram, chat, mas eu desenhei exatamente esse mesmo gráfico naquela última live. Só que eu não lembrava exatamente o formato, mas isso aqui é muito legal da gente conhecer, sabe? Até pra gente parar de ter essa síndrome do impostor, parar de se sentir incapaz de alguma coisa. Porque, mano, a gente às vezes sabe muito e, principalmente quando você é uma minoria ou quando você tá acostumado a no trabalho ser sempre colocado pra baixo, você sempre fica inseguro das suas capacidades, sabe? E isso aqui também é meio que pra gente se sentir seguro que a gente é capaz e a gente é suficiente de conseguir fazer aquilo. Inclusive, até tipo, quando eu tava fazendo processo seletivo, às vezes eu ficava muito, eu não vou me candidatar pra uma vaga porque, eu não sou tão perfeito assim, tal coisa que eles estão pedindo. E assim, se candidatem, sabe? A minoria das pessoas e a maioria das pessoas vai se candidatar exatamente por causa disso. Vai se candidatar porque as pessoas vão achar que elas são boas o suficiente, sendo que não são. Então, às vezes, o pouco que você acha que sabe é muito mais do que a pessoa que tem uma super segurança no conhecimento dela sabe? Então, assim, se eu puder dar uma dica também nesse vídeo, se você tá se candidatando a uma vaga de emprego, uma vaga de alguma coisa, vaga de faculdade, qualquer coisa, se candidate, sabe? Porque a maioria das pessoas que estão lá, e eu falo num lugar que eu já fiz processo seletivo, eu já recrutei pessoas, elas não sabem tudo que tá ali na vaga e elas só vão pela coragem e, vai que dá certo, sabe? Então sejam assim também, sabe? O eixo vertical é a nossa confiança, ou o quanto que a gente acha que sabe sobre um determinado assunto. Eu quero que vocês observem que no início a gente não sabe de nada. E por isso a nossa percepção é exatamente essa, a de que a gente não faz ideia sobre aquele assunto. Mas assim que a gente começa a aprender alguma coisa, a gente passa a ter uma percepção acelerada de que agora a gente já entende tudo sobre aquele tema. De um jeito extremamente rápido, parece que o nosso cérebro faz puff, e a gente pensa, agora eu sou um gênio, eu já entendi como que isso aqui funciona. Até que em seguida a gente começa a se aprofundar cada vez mais sobre determinado assunto. E então a gente passa a perceber que, talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas do que eu tava pensando inicialmente. E aí a nossa confiança desaba. Nossa, exatamente o que eu falei, né? O só sei que nada sei. A gente começa a se sentir ignorante. Mas é porque agora sim a nossa mente realmente está se expandindo. A gente tá começando a ver que as coisas são bem mais complexas do que elas pareciam em um primeiro momento. Até que chega em um ponto em que a gente se sente um completo ignorante, com a impressão de que a gente não sabe nada sobre um tema. É o momento em que a nossa única certeza passa a ser sobre a nossa própria ignorância. É a fase do só sei que nada sei. Aliás, vocês sabem quem que disse essa frase? Eu também não sei. Ela costuma ser atribuída ao filósofo Sócrates, mas não existe muita certeza disso, porque ela não é encontrada de maneira direta em nenhum texto do grego antigo. Mas enfim, seja como for, esse é o ponto de virada. E é aqui que muita gente desiste ao tentar aprender sobre um determinado assunto. A percepção da nossa própria ignorância pode fazer a gente querer deixar tudo pra lá, mas é preciso continuar se esforçando, continuar estudando e seguir o ensinamento de um outro grande filósofo, o E.T. Bilu. Mais especificamente quando ele nos diz busquem conhecimento. Muito bom, muito bom. E isso realmente é importante. Ok, a fonte não vale, mas a frase é realmente importante. Afinal, a busca contínua por conhecimento é o que faz com que as coisas finalmente entrem no eixo.
Conforme a gente continua estudando, o nosso conhecimento segue aumentando, mas agora de uma maneira constante e natural. Vejam que a linha volta a subir no gráfico, só que de um jeito mais suave, indicando que a nossa confiança está crescendo de uma forma proporcional ao conhecimento, que está de fato sendo adquirido. E é aqui que tudo volta a fazer sentido, e a gente realmente aprende de verdade. E para comprovar a existência desse efeito, os pesquisadores fizeram uma série de testes. Em um deles, um grupo de voluntários respondeu a uma série de perguntas sobre lógica e gramática. E em seguida, os pesquisadores pediram para que eles fizessem uma avaliação do próprio desempenho. E o resultado chamou a atenção. Os entrevistados que acertaram mais perguntas subestimaram o próprio desempenho. Enquanto isso, aqueles que erraram mais perguntas Era aquilo que eu tava falando com vocês, chat, do ET Bilu ícone. Exatamente, o ET Bilu, o maior pensador da nossa atualidade. De que as pessoas que não sabem são os que têm a maior autoestima, né? acreditavam que tinham mandado super bem. Os pesquisadores então repetiram os testes em diferentes contextos. Foram feitos experimentos com atletas, enxadristas e até humoristas. E de maneira geral, o resultado foi sempre o mesmo. Quanto pior o desempenho de uma pessoa numa tarefa, maior a autoestima dela. Você quer um exemplo bem prático disso no seu cotidiano? Se você tiver carteira de motorista, me diz o seguinte: você se considera um bom motorista? Um estudo americano... Eu não. É que assim, eu realmente não sou um bom motorista. E eu realmente não sou, baseado na minha opinião e de várias... É que assim, eu dirijo muito devagar. Então isso às vezes irrita as pessoas. Porque como eu dirijo devagar, as pessoas, tipo, falam, ah, isso vai mais rápido, ou isso pode causar acidente, ou toma cuidado, que não sei o quê. Então, eu não acho que eu sou um bom motorista, e algumas pessoas também falam isso. Então, não me considero, e não é nem modéstia, tá? É realidade mesmo, chat. O americano mostrou que 80% das pessoas acreditam que tem um talento acima da média na direção. E essa Gente, conta, eu não. obviamente não fecha. Não tem como 8 a cada 10 pessoas estarem acima da média. Tem muito barbeiro se achando piloto por aí. E isso explica... Nossa, mas o pior é que no trânsito todo mundo se acha bom motorista, mas um monte de gente... E talvez eu seja um bom motorista, né? Porque às vezes eu só seja prudente. Muita coisa. E é por isso que o efeito Dunning-Kruger pode revelar um perigo real no cotidiano. E para entender isso, vamos voltar para aquele gráfico. E é ali no ponto mais alto que um piloto de moto recém-habilitado, por exemplo, pode achar que consegue fazer manobras super arriscadas, ou que um médico recém-formado pode cometer um erro numa cirurgia, ou que um investidor inexperiente pode pensar que entende tudo no mercado financeiro e perder uma fortuna numa escolha mal calculada. E é também por viver eternamente nesse ponto do gráfico que muita gente lê alguns textos em aplicativos de mensagem e já se acham especialistas em assuntos extremamente técnicos, como por exemplo vacinação. Ou então que alguém que... Nossa, mano, foi exatamente o que eu falei. Foi exatamente o que eu falei. plana jura que consegue provar suas teorias usando, sei lá, uma régua e um copo d'água. São sempre as coisas mais estranhas. São pessoas que se... Nossa, mano, é que a gente é muito conectado, mas é isso, chat. Eu não queria ficar falando da Terra plana, porque assim... Ai, mas, mano, é que assim, é uma coisa muito básica que você aprende na escola, sabe? E o que mais me deixa, assim, mais me questiona é que por ser uma coisa muito básica, a gente não fica aprendendo, ai, como provar que a Terra é redonda. No seu, é tipo assim, a gente, a Terra é redonda, beleza? Beleza, vamos pra próxima aula. E aí, como a gente não aprende tanto prova passo a passo de por que a Terra é redonda, eu já falei isso em outros vídeos, tá? Quando essas pessoas vêm cheias de argumento, às vezes a gente fica confuso e a gente fala, tá, mas não é bem assim, mas me prova. E você, como não tem uma prova ali na mão muito fácil, aí a pessoa começa a te tacar um monte de coisa. E, gente, várias provas, sabe? Que a Terra é redonda e tal. E você, tipo assim, negar a ciência, pra mim é uma coisa muito perigosa. Porque quando você começa a negar, beleza, a Terra não é redonda, você começa a abrir margem pra negar muita coisa, como eficácia de vacina, como várias coisas que, tipo assim, que fazem mal pra sociedade, sabe? Então, por isso que eu acho tão perigoso discursos anti-ciência. Quando você nega o conhecimento de alguma coisa pequena, isso pode virar um grande tornado. Bater de asa de uma borboleta pode causar um grande furacão. Depois, inclusive, eu posso falar sobre isso também. E tem react de Life is Strange que eu quero fazer com vocês, de polêmicas que estão em Life is Strange, mas só puxei borboleta por causa de Life is Strange, aí não sei o que. Mas, gente, vamos tomar muito cuidado com o discurso anti-ciência. Discurso anti-ciência precisa, sim, ser combatido, porque ele abre margem, abre porta para muita coisa perigosa,
como, por exemplo, pessoas que não queriam se vacinar e pioraram totalmente a situação do Covid. Deixam levar pela própria autoestima e acreditam que o seu conhecimento ainda superficial já é o suficiente para entender tudo sobre temas extremamente complexos. Por isso, quando alguém está nesse ponto da curva de aprendizado, é preciso entender uma coisa. Até um estúpido é um inteligente em potencial, mas ele precisa reconhecer a própria ignorância e ir atrás do verdadeiro entendimento sobre os assuntos. É isso que diferencia quem vive na zona de conforto da falta de conhecimento daqueles que ousam se desafiar em busca da compreensão real do mundo que nos cerca. E ao fazer isso, a gente avança no gráfico. E aí então se torna necessário tomar cuidado com o ponto mais baixo dele, quando a nossa confiança está lá no fundo. A gente também não pode ficar travado nesse ponto achando que nós não somos capazes. E o mais importante de entender nesse gráfico aqui é que, olha, quem tem a síndrome do impostor geralmente é quem sabe bastante, sabe? É quem já tem um conhecimento ok das coisas. Não é que é a pessoa que mais sabe, mas ela já tem um conhecimento. Então, quando você tem a síndrome do impostor, entenda que só pessoas que realmente conhecem de algo são capazes de ter o conhecimento de que não sabem daquilo, sabe? Às vezes esse jogo de palavras fica difícil, mas uma pessoa que tá nesse ponto aqui da curva, então a curva ela é mais ou menos assim, uma pessoa que tá nesse ponto aqui, ela é incapaz de ter síndrome do impostor, porque ela acha que sabe tudo. Então você que tem uma síndrome do impostor, que acha que não sabe, entenda que pra você ter essa síndrome, minimamente você já tem que ter isso tudo aqui de conhecimento. E já é um conhecimento muito grande. Então tomem cuidado pra vocês que estão aqui e acham que não sabe, tipo, perder vaga, perder oportunidade pra pessoas que estão bem antes de vocês, mas que só têm uma autoestima muito alta. Então esse vídeo também é um grande vídeo de motivação pra você que tá desanimado, que tá achando que não sabe de algo. Cara, pensa que você tá no ponto mais baixo, provavelmente, e que agora a sua tendência é só subir. Então a sua tendência é só cada vez mais aprender mais e ficar mais seguro do que você sabe. Então só continua, sabe? Só continua mesmo. Não de entender nada. É bem aqui que mora a famosa síndrome do impostor. É aquela ideia de autossabotagem que faz a gente achar que não tá preparado para nenhum desafio, que todo mundo é mais inteligente e que é melhor abrir mão de certas oportunidades e até mesmo renunciar a uma carreira promissora por não acreditar no próprio potencial. Olha pra mim. Para com isso! Você é uma máquina de vencer. Eu acredito em você. Isso eu sou meio coach, né? Já sei o que fazer um dia. E eu preciso dizer que eu já passei por isso. Ai, chat, eu queria muito mostrar. Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar. Eu tenho uma figurinha muito boa. Ai, eu amo essa figurinha. Eu sempre mando pras pessoas. Eu preciso mostrar essa figurinha pra vocês. Olha que figurinha fofa, chat. Tá dando pra ver? É que eu não sei se eu consigo... olha aqui. Você é uma máquina de vencer, chat. Todos vocês são uma grande máquina de vencer, chat. Confiem em vocês. Vocês são muito melhores do que vocês pensam de vocês mesmos. Ai, gente, eu amo essa figurinha. Eu só precisava compartilhar isso. Porque ele falou exatamente isso. E eu mandei hoje pro meu amigo. Mas é isso, desculpa. Foi totalmente aleatório. O jeito é ficar nesse ciclo em algum momento da vida. E quando a gente supera essa fase, aí sim o nosso conhecimento e a nossa confiança passam a caminhar de mãos dadas. E isso é maravilhoso. Mas ainda assim também precisamos tomar alguns cuidados. Quando a gente passa a saber muita coisa sobre um determinado assunto, esse conhecimento se torna extremamente natural. A gente nem se dá conta de que aquilo pode ser complexo para outras pessoas, mas é preciso ter em mente que nem todo mundo ao nosso redor tem o mesmo nível de entendimento sobre tudo. Por isso é muito comum que as pessoas com inteligência acima da média tenham dificuldade de se comunicar. Elas não se fazem entender porque elas não percebem que a maioria das pessoas está alguns degraus abaixo na escala do aprendizado. E essa dificuldade para conseguir se expressar não é o único problema que afeta quem é muito inteligente. Pessoas superdotadas muitas vezes não têm acesso a escolas ou universidades adequadas ao nível delas, e aí elas acabam deixando de desenvolver o próprio talento por falta de estrutura. Outras sofrem bullying e acabam sendo excluídas dos grupos de amigos. E muitas vezes elas ainda carregam um fardo pesado por causa das expectativas de outras. Isso é verdade, né? É que às vezes é até por isso também que a gente vê muito coach sabendo pouco. Porque quando você sabe muito, às vezes você tem uma dificuldade de se expressar. É que eu acho que aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, quando você começa a saber muito, você tem uma certa dificuldade de passar esse conhecimento para outras pessoas. Aí eu acho que realmente chega um ponto aqui na curva que você sabe tanto que você tem a capacidade de simplificar aquele assunto para qualquer público.
Isso aqui, principalmente, é para quem é professor, para quem dá aula. Então, eu acho os conhecimentos de professores incríveis, porque eles têm que saber tanto a ponto de tornar aquele assunto uma coisa muito simples para qualquer pessoa que esteja olhando, sabe? E para qualquer pessoa que esteja vendo. Então, assim, por isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais valorizar o trabalho de professores. Porque se a pessoa tá aqui, ela vai ser um grande charlatão. Ela vai fingir que sabe sem saber. E famosos coaches. Acho que é assim mesmo que escreve. Aqui, a pessoa, ela sabe, mas ela não consegue transmitir o conhecimento. Então ela fica ainda naquela dificuldade, até que ela chega um ponto que ela sabe tanto. Isso pra mim, tá, chat? É o que eu entendo aqui como essa curva de conhecimento. Que ela sabe tanto que é muito natural pra ela transformar aquele conhecimento em algo muito tangível pra qualquer público com que ela fala, sabe? Então eu acho que isso é muito legal também. Porque pra gente poder entender uma coisa que outra pessoa está explicando, essa pessoa teve que ter um domínio muito grande desse assunto, um domínio muito grande desse conhecimento, e por isso a gente precisa valorizar cada vez mais quem tenta compartilhar conhecimento, quem quer ensinar alguma coisa, e assim, realmente é um trabalho muito importante e fundamental de tudo, sabe, de vida. Pessoas que colocam nos ombros delas uma pressão enorme e constante para saberem de tudo o tempo todo. E como consequência disso tudo, quem é muito inteligente tem mais chances de desenvolver transtornos psicológicos, como desordens de humor, déficit de atenção e crises de ansiedade. Um estudo feito com integrantes da American Mensa, que é uma sociedade que reúne as pessoas com QI mais alto dos Estados Unidos, mostrou que esses problemas são 200% mais frequentes entre as pessoas que fazem parte desse clube de gênios. Isso é o que eu falei no início da live, né? Às vezes é muito bom você ser burro. Às vezes é muito bom, sabe, o cérebro ser lisinho. Que você, tipo assim, é porque essa pessoa, ela nunca vai ter uma crise de ansiedade de ficar preocupada, sabe? Simplesmente vai estar ali. Então, assim, às vezes dá uma vontade também da gente ir nesse caminho, sabe? poderia parecer um desestímulo à busca pelo conhecimento e fazer muita gente pensar que a ignorância é uma bênção. Mas esse não é o caso. A inteligência traz muitas... Ai, meu Deus, é um cachorrinho com óculos. Meu Deus, ele está usando um pequeno computador. Que coisa fofa. outras vantagens. Ter conhecimento nos permite tomar decisões mais acertadas na vida. Garante um melhor julgamento das situações que aparecem no nosso caminho. Faz com que a gente saiba se adaptar melhor às dificuldades. E nos torna pessoas muito mais interessantes para se conviver. Nada melhor do que conversar com alguém que expande nossos horizontes e puxa a gente para cima. Mesmo que não seja na nossa área. Inclusive, melhor ainda se não for. E por isso o importante é... Eu amo conversar com gente que é muito inteligente em áreas totalmente diferentes da minha, sabe? Porque eu acho que a gente aprende tanto, a gente desenvolve tanto quando a gente se coloca perto de pessoas que cara, sabem, sabe, de conversar sobre alguma coisa. E eu amo, sabe, porque eu me interesso muito sobre assuntos totalmente aleatórios. E eu acho isso incrível, sabe? Estar sempre em busca de mais cultura e mais aprendizado, mas tendo em mente que ninguém precisa entender sobre tudo o tempo todo. É fundamental aceitar que o mundo é mesmo complexo, muito mais complexo do que a gente é capaz de dizer. E isso não é só uma forma de me expressar. O ser humano realmente não tem a capacidade de descrever o próprio conhecimento a respeito da realidade em que ele vive. E essa constatação, inclusive, tem um nome. É o paradoxo de Polanyi. O nome se refere ao filósofo húngaro-britânico Michael Polanyi, que criou essa teoria nos anos 1960. E de maneira simplificada, a ideia desse paradoxo é que a gente sabe mais do que a gente é capaz de dizer. Isso significa que existe uma parcela do nosso conhecimento que é tácita, ou seja, ela não pode ser expressa em palavras. É tipo quando uma professora fazia uma pergunta na escola e você dizia: "Eu sei o que é, mas eu não sei explicar." Parabéns, você era uma criança e já estava resumindo perfeitamente o paradoxo de Polanyi. Desde uma ideia que parece surgir do nada até a escolha de um movimento no xadrez, a nossa mente nem sempre cabe nas nossas palavras. Mas como é possível que o ser humano não seja capaz de definir o que ele mesmo criou? Ou seja, como que pode um mundo desenvolvido por nós mesmos não se encaixar na nossa própria compreensão? Um dos principais motivos para que a humanidade tenha chegado a esse ponto é que hoje em dia, basicamente, todo o nosso conhecimento é coletivo. As nossas relações são de total interdependência. A globalização tornou pessoas e países inteiros dependentes uns dos outros. Tudo está conectado. Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhum país é uma ilha. Tá, alguns são, mas você entendeu a ideia. O que eu quero dizer é que o mundo só funciona dentro dessa teia que nós mesmos desenvolvemos. E se tornou impossível se dissociar dessa cadeia que conecta todos nós. Em outras palavras,
Ninguém sabe fazer um lápis. Esse pensamento partiu do economista Leonard Read. Ele diz que nenhuma pessoa no mundo é capaz, sozinha, de fazer um lápis. A produção de um objeto tão comum no nosso dia a dia exige uma série de recursos e de conhecimentos que vão além do alcance até da pessoa mais inteligente e mais preparada de todas. Desde o plantio da árvore até a derrubada da madeira, da extração do minério ao corte preciso do grafite, tudo hoje em dia depende de mais alguém. E isso fica ainda mais escancarado quando a gente pensa em tecnologias mais complexas. Se ninguém sabe fazer um lápis, imagine como uma pessoa sozinha seria capaz de montar um computador ou construir um avião do zero. E isso tudo faz com que a organização e o entendimento do nosso próprio mundo fujam totalmente do nosso alcance. É porque é a Revolução Industrial que fez isso, né? As pessoas ficaram especializadas em menos coisas para conseguir produzir mais, para a pessoa se tornar mais produtiva. Antigamente, uma pessoa fazia uma cadeira inteira. Uma pessoa fazia o produto de ponta a ponta. A Revolução Industrial trouxe isso, de você ser especialista em alguma coisa para você se tornar mais eficiente. E isso também é uma questão do capitalismo, né? Você precisa ser muito mais eficiente para poder produzir mais. E aí, como você precisa ser mais eficiente, você não dá pra gente ser generalista e especialista. Não dá pra gente ser especialista em várias coisas. Ou a gente vai ser generalista e saber um pouco de muitas coisas, ou a gente vai ser especialista e saber muito de poucas coisas. E para a produção aumentar, para a gente ser mais produtivo, a gente precisa ser especialista em determinados assuntos. E é isso que o capitalismo fez com a gente como sociedade. Então, por isso também, a gente não consegue produzir um lápis do ponta a ponta. Porque senão a gente teria que saber cortar a madeira, fazer o grafite, depois colocar uma coisa dentro da outra, fazer toda a prensa e tudo mais. Então, é uma coisa que aconteceu por causa do meio que a gente vive, e por isso que ele tá falando que hoje a gente não sabe o ponta a ponta das coisas, mas foi uma coisa que a gente escolheu não saber, porque isso tornava a gente mais eficiente. E essa constatação não é apenas uma mera curiosidade. Em última análise, o paradoxo de Polanyi pode ser o maior inimigo para o desenvolvimento da inteligência artificial. Afinal, como é que a gente pode ensinar uma máquina a fazer algo que a gente não sabe ensinar, só fazer? Como, por exemplo, programar um computador para executar atividades subjetivas ou criativas que nós mesmos não conseguimos decifrar. Por que um músico compõe uma determinada música usando um acorde e não o outro? Por que um poeta escreve um verso usando uma palavra e não outra que também rima? Por que um artista pinta um quadro usando uma cor e não outra? Se um dia a gente for capaz de decifrar todas as infinitas decisões que a nossa mente toma a cada instante, talvez nós sejamos também capazes de transportar todo o nosso conhecimento para o cérebro eletrônico. Mas enquanto isso não acontece, e é provável que nunca aconteça, será que as nossas limitações como ser humano vão impedir o avanço da tecnologia? Será que a nossa ignorância natural vai ser o grande obstáculo da inteligência artificial? É porque, assim como o que eu expliquei, a inteligência artificial hoje é especialista. Ela é muito boa em fazer tarefas muito específicas que você consegue passar para elas. E por mais que elas aprendam, uma inteligência artificial que vai aprender sozinha, eu não vou passar nada. Ela não consegue aprender sobre tudo. Ela precisa aprender sobre uma coisa muito específica, pelo mesmo motivo de por que a gente também se especializa em assuntos. Para ser mais eficiente, senão você teria que ter um processamento que não caberia na Terra, sabe? Então, esse negócio da inteligência artificial ser especialista é basicamente pelos mesmos motivos da gente, e a inteligência artificial ela é feita para ser especialista. Não é nem economicamente viável uma inteligência artificial generalista que faça tudo, porque hoje a gente não tem essa capacidade, sabe? Esse processamento. E não tem nem muito interesse, porque ainda tem muitas coisas pra gente fazer com inteligências artificiais especialistas. Pra depois a gente pensar, talvez, uma generalista que faça tudo e que não sei o quê. Mas se vocês forem parar pra pensar, nem só, por exemplo, uma coisa de arte, mas até coisas básicas. Por exemplo, você aprendeu a andar com 2 anos de idade, 1 ano de idade. Inteligências artificiais têm uma dificuldade enorme de replicar o movimento, que é uma coisa que você aprendeu a fazer sozinho com 2 anos, sabe? Então, às vezes, a inteligência artificial fazem coisas que hoje pra gente é muito difícil, porque a gente nunca foi ensinado aquilo. A gente nunca foi direcionado pra se especializar naquela coisa. Mas ela não consegue fazer coisas que pra gente é muito básico. Então, ainda tem um caminho muito grande pra inteligência artificial poder chegar ao que a gente é capaz de fazer. Hoje ela realmente faz coisas básicas
e especializada, sabe? Essas são perguntas difíceis, justamente porque o mundo está além da nossa compreensão. E se a gente não sabe as respostas para elas, não tem problema. Afinal, lembram do efeito Dunning-Kruger? Quem acha que sabe tudo tende a estar inebriado pela própria ignorância. Reconhecer que a gente não sabe é o primeiro sinal de que nós estamos, de fato, no caminho do aprendizado. E por isso, vamos continuar aprendendo. A vida toda. Todo dia. Muito obrigado e até a próxima. Cara, mano, os vídeos do Pedro são sempre muito bons. E assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a intenção de trazer esse vídeo aqui foi muito mais uma palavra de, cara, confiem mais em vocês. Entendam que quando vocês acham que não sabem de algo, vocês já sabem bastante, sabe? Então que vocês já têm um bom caminho andado e continuem estudando e acreditem cada vez mais na sua capacidade. É muito normal a gente ter síndrome do impostor, achar que a gente não é bom o suficiente e às vezes dar lugar para pessoas que realmente não sabem, mas só porque elas têm essa autoconfiança. Elas falam bem que seja, elas têm uma capacidade de enganar, talvez, outras pessoas. Então, eu queria trazer isso porque a gente conversou sobre isso outro dia, falou sobre pessoas que acham que sabem sem saber, e também para mostrar para vocês aonde vocês estão nessa curva na maioria das vezes e aonde vocês acham que estão. Então, é só um caminho e vocês já estão muito avançados nessa jornada de conhecimento e vocês são muito mais capazes do que imaginam. É um vídeo até um pouco motivacional também, mas que espero que encontre vocês no momento que vocês precisam ouvir isso. Achei muito bom, tá? Eu amo todos os vídeos do Pedro, então não tem nem o que dizer, tá? Muito bom.